vezes agimos por conta própria. Há um ditado que todo mundo é cheio de boa intenção, não é? Todo mundo é cheio de boa intenção. No coração, na mente, nas atitudes e etc. Com boas intenções, muitas vezes nós agimos por conta própria. E agindo por conta própria, pode dar certo ou pode dar errado. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma inteligência. O Senhor nos deu uma inteligência, Ele nos dotou de uma inteligência. Diga glória a Deus. Mas a maior inteligência humana não é capaz de discernir certas coisas. A pessoa mais inteligente do mundo, ela também precisa de Deus. Ela também precisa da orientação do Senhor. Ela também precisa ser guiada pelo Senhor. Então eu preciso continuar com as minhas boas intenções, amém? Você precisa continuar cheio de boas intenções. Mas nós precisamos seguir o direcionamento que o Senhor nos dá. Ele sim é soberano, Ele sabe o que faz. O Senhor não se engana. Há um texto bíblico que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Gênesis capítulo 6. Você sabe o que significa a palavra arrependimento aqui? Significa tristeza. Nesse contexto de Gênesis 6, Deus se entristeceu. Por conta de quê? Da maldade humana. Gênesis capítulo 6. Mas Deus é soberano, igreja. Ele não erra. Ele não se engana. Ele não se esquece. Ele é Deus, Ele é soberano. A mente dele é inescrutável. A Bíblia diz que o projeto dele para mim e para você, os planos, são planos de quê? De paz e não de mal. Para dar para nós o fim que nós desejamos. A Bíblia também diz que a vontade desse Deus soberano é o quê? É boa, agradável e perfeita. Que maravilha! Esse é o projeto dele para nós. Agora, para que nós vivamos o projeto dele, ele nos dá instruções. E essas instruções, nós precisamos segui-las. Amém? É aqui, queridos, que entra a nossa temática. Ajudando Deus ou colaborando com Deus. Pastor Carlos, é possível o ser humano colaborar com Deus? Sim. A forma de nós colaborarmos com Deus, queridos, a princípio, eu posso replicar, é caminhando fielmente naquilo que Ele nos instrui. Amém? Dessa forma eu colaboro com o Senhor. Quando o Senhor me dá uma instrução e eu sigo essa instrução, eu estou colaborando com Ele. Porque tem gente, irmãos, tem gente que é tão complicada que até a bênção de Deus dá trabalho de encontrar ela. Diga misericórdia. Diga para o seu vizinho aí, tomara que não seja tu ou você, né? Tem gente que é tão complicada que a bênção de Deus está correndo atrás dela e ela se escondendo de alguma forma. E Deus querendo abençoar, porque é o projeto dele. Então é possível sim nós colaborarmos com Deus. De que forma? Seguindo fielmente as suas orientações. Diga comigo, fielmente. Então o que é que acontece muitas vezes? Deus dá uma instrução para alguém, aí ela olha para a instrução e diz assim: mas faltou isso aqui, Senhor, olha, deixa comigo. O Senhor não percebeu, mas eu percebi. Faltou isso aqui. E ela mesma vai lá e dá né? Ela mesma põe a cereja.
Ah, agora sim. O Senhor fez 99%, mas faltou um. Mas fica tranquilo que eu fiz. Eu coloquei, eu observei e fiz. Aí, irmãos, pode dar BO. Eu vou contar algumas histórias para vocês aqui, ou relembrar vocês algumas histórias de algumas pessoas que tentaram colaborar com Deus e não deu certo. Sabe por quê? Porque não seguiu fielmente a orientação. Eu costumo dizer que os princípios aqui contidos não são para ser observados, são para ser obedecidos. Tem gente que quer avaliar o princípio. Deixa eu avaliar para ver se eu vou obedecer esse ou não. Não, queridos. Princípio não é para ser avaliado. Princípio é para ser obedecido. E uma vez obedecido ou desobedecido, vem recompensa. Seja ela má ou seja ela boa. A história de Sara, Abraão e Agar, que tentaram acelerar a promessa de Deus de ter um filho, resultou em conflito e dor. Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante. Nós vamos falar aqui da primeira promessa sobre a procriação de Abrão e Sarai. Gênesis capítulo 15, verso 1 em diante. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que eu possuo é Eliezer, o de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Quem deu? O Senhor. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Quem está falando aqui? Deus. Com quem? Com Abraão. Com Abraão ainda. Prometendo o quê? Um filho. Abraão chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, como assim? Tanta posse que eu tenho, e quem vai herdar tudo isso é o meu servo, porque o Senhor não me deu filho. O Senhor chega para Abraão, Gênesis 15, e promete: Abraão, calma, eu vou te dar um filho. Quem está prometendo é alguém fidedigno, digno de crédito. Como eu já disse outrora, Deus não se atrasa, Deus não se esquece, Deus não se arrepende. Uma vez que Ele tem uma promessa na minha e na tua vida, no tempo e da forma dEle, Ele vai cumprir. Diga comigo: no tempo e na forma dEle. Então a minha função é confiar nesse Deus. A minha função é aguardar nesse Deus. Existe uma canção que por muito tempo muitos cristãos cantaram, hoje alguns diminuíram de cantar ela. Uma canção que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, irmãos, Ele nem tarda e nem falha. Diga comigo: o meu Deus nem tarda e nem falha. Ele é Deus. Quem se atrasa sou eu, ser humano, e você. Quem falha sou eu e você, seres humanos. Mas Ele não. Ele nem tarda e nem falha. Gênesis 15, a primeira promessa de Deus para Abrão, que lhe daria um filho. Gênesis capítulo 16. O Senhor já tinha prometido para ele que daria um filho.
Mas ele, juntamente com Sara, ou Sara juntamente com ele, decide ajudar Deus, colaborar com Deus. Rapaz, nós estamos aqui na pega, né? Nós estamos fazendo a nossa parte do plano e o menino não vem. Deus prometeu, mas parece que se esqueceu. Deus prometeu, mas parece que vai tardar. Deus prometeu, mas isso e mais aquilo. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Olha, irmãos, acendeu a luz. Na mente de Sarai acendeu uma luz. Eu não dei filho para Abrão. Já estou passando da tarde para a noite. A minha idade já está passando da tarde para a noite. Eu tive uma ideia. Eu vou ajudar Deus. Deus prometeu, mas não chegou, eu vou ajudar ele. E disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Preste atenção. A fala de Sarai com Abrão dizendo: já que o Senhor me impediu de ter filhos, também significa: já que ele não fez, já que ele prometeu, mas até agora nada, eu tive uma ideia, eu vou ajudar ele. Oh, irmãos, a ajuda de Sarai para Deus causou um problema que começou lá e continua até hoje. Como assim, pastor? Como é que um problema dura tanto tempo? Calma aí. Talvez algumas pessoas já pegaram a senha. Já que Deus me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Olha a ideia. Já que eu não te dei filhos, tenha filhos nosso através da minha serva. Você já ouviu falar na ideia de Jerico? Abrão atendeu a proposta de Saraia. Severo. Sarai, tá aí que tu é boa mesmo de... essa minha mulher é top demais. Agar tá onde? O texto diz que ele nem replicou, irmã Nazaré. Sarai, longe de mim. O nosso Deus prometeu que vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer contigo, mulher. Tu ainda dá um caldo. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Irmãos, aqui nós temos que pegar a palmatória por dois, né? Não vamos culpar só Sarai, não. Ela teve a ideia, compartilhou com ele e ele aceitou. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Começou o B.O. Quando Agar engravidou, ela começou a humilhar a patroa. Pois é, Sarai, tu não vale nada. Quem vale sou eu. O teu ventre é seco, mas o meu é fértil. Está aqui, ó. Já está com 2 meses, já está com 3, já está com 4. E marcando o enxoval e fazendo tudo e quanto. Humilhando Sarai. Começou ali, irmãos. Na verdade, continuou, né? A ideia já foi uma luz de alguém tentando ajudar Deus e começou as complicações. Nesse momento, Abrão tinha 86 anos, com o nascimento do seu primogênito, chamado Ismael, filho de Abrão e de Agar. Por conta de quê? Da ajuda de Sarai. Segura aí. Gênesis capítulo 17.
Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Ou seja, queridos, o que é que nós entendemos no último versículo lido? Que o próprio Abraão pede a Deus para que o seu primogênito Ismael seja o seu herdeiro, e Deus não concorda. Ou seja, a ideia de Sara tentando ajudar Deus, Deus não estava nessa ideia. Diga para o seu vizinho aí: cuidado quando você tentar colaborar com Deus. Deixa Ismael ser o meu primogênito. Não, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele, olha, com ele, disse Deus, com ele, com quem? Com Isaque, estabelecerei a minha aliança. Deus não tinha negócio com a ideia de Sara, irmãos. Mais uma vez o texto está gritando aqui para mim e para você. Deus não estava na ideia de Sarai. Ela tentou colaborar com Deus, mas foi uma tentativa fracassada, errada e equivocada. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Ou seja, aqui foi a segunda promessa de Deus, que viria um descendente para Abraão e Sara, e Ismael crescendo. A terceira promessa de Deus sobre Isaque, Gênesis 18, 10 a 15. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutando a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Mais ou menos assim, né? Eu? Diz que ela está ouvindo, olha. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abrão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri. Eu vi uma pessoa falando sobre isso, irmãos. Diz que mulher é um bicho corajoso, né? Ela estava contendendo com Deus. Deus falou assim: por que tu riu, Sara? Ela disse assim: eu não ri não. Alguém que tem coragem de contender com Deus. Mentiu, dizendo: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Olha, debatendo com Deus. Essa foi a terceira promessa de Deus sobre a vinda de um filho entre Abraão e a esposa,
Sara. Ou seja, Deus promete em Gênesis 15, Ele repete a promessa em Gênesis 17, Ele repete de novo a promessa em Gênesis 18. É por isso que muita gente se levanta para ajudar Ele. Rapaz, já 3 promessas, eu vou ajudar aqui um pouquinho. E mais uma vez eu digo, a forma de nós ajudarmos ao Senhor é caminhar naquilo que Ele orientou. Se é para aguardar, aguarde. Se é para ter calma, tenha calma. Se é para esperar, espere. Se é para ficar, fique. Se é para ir, vá. A orientação que Deus der é a coisa correta a se fazer. Glória a Deus. Gênesis 18 vem o repetir da promessa. Gênesis 21, o menino nasce. Gênesis capítulo 21, verso 1 em diante. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Olha, Gênesis 21, versículo 1. O Senhor prometeu a sua promessa para Abraão e Sara. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus. Oh, irmãos, eu amei isso aqui. Na época o quê? Determinada por Deus. Ou seja, Ele já tinha determinado. Ela colocou a carroça na frente dos bois. Deus já tinha determinado: eu vou abençoar vocês, mas a época está aqui na minha cabeça, só aguarde. Só que eles não conseguiram aguardar. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abrão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Queridos, o nosso Deus é fidedigno, digno de crédito. Ele cumpre as suas promessas, mas Ele tem um tempo para cumprir essas promessas. Eu sei que o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. São tempos diferentes, principalmente na época em que nós vivemos hoje. A humanidade está cada vez mais acelerada, querendo tudo de forma rápida, acelerada, fast food. Eu aprendi algo recentemente, que eu vou replicar esse ensinamento para você aqui. Eu ouvi alguém trazendo uma instrução, que colocar o áudio em 1.5 ou 2.0, e eu já ouvi falar que tem o 3.0, pode prejudicar o nosso metabolismo, a nossa mente, pode atrapalhar os nossos relacionamentos. E eu parei para pensar naquilo, irmãos, e sabe que é uma verdade? Os meus áudios eram em 1.5, eu voltei para 1.0. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos imediatistas. Você recebe um áudio de 40 segundos. Para que um áudio desse tamanho? Quero ouvir ele em 20. Vou botar aqui em 2.0. Pois é, pastor Graça e Paz, você vai para a igreja hoje? Narração de futebol. Aí sabe o que é que acontece? Você que ouve um áudio acelerado, você pensa que a pessoa está com arrogância. Quem já pensou isso? Rapaz, a pessoa está tão arrogante aqui. Ou seja, perde o sentimento da mensagem. Aí eu disse, meu Deus, é uma realidade. Deixa esse conselho para você, tá bom? Então, queridos, o ser humano ele quer tudo rápido. Quando Deus traz uma promessa para alguém segunda-feira, Ele quer o cumprimento dela segunda à noite. E nem sempre as promessas do Senhor são para o mesmo dia, ou para a mesma semana, mês ou ano. Você sabe quanto tempo durou
do nascimento de Ismael para o nascimento de Isaac? 14 anos. Quando Agar engravidou, Abrão tinha 86 anos. Quando a promessa de Isaac se cumpriu, ele tinha 100. Faz as contas, 14 anos esperando o cumprimento da promessa. Mas a pressa levantou alguém para colaborar com Deus e colaborou da forma errada. E nasceu Ismael. E Deus é tão gracioso e misericordioso e tinha uma bênção para derramar sobre Abraão, que ele também declarou que abençoaria Ismael. O Senhor declarou para Abraão que abençoaria, e conversando com a própria Agar, o Senhor promete para ela que abençoaria a sua vida e a sua geração. Mas o texto lido por mim e por você deixou claro que a promessa e a aliança que Deus queria com Abraão era na pessoa de Isaac. Mas Ismael nasceu, irmãos, através de uma colaboração errada de alguém. Os ismaelitas atuais são uma comunidade global de muçulmanos xiitas, estimada de 15 a 20 milhões de pessoas que vivem em cerca de 35 países. Deu origem aos povos árabes e em algumas tradições os palestinos. Eu preciso te falar algo mais? A ajuda que um dia alguém achou que estaria dando para Deus gerou tudo isso aqui. E tudo que nós vemos nos telejornais entre Israel e os palestinos. Os ismaelitas são geralmente associados aos povos árabes. Segundo a tradição islâmica, são descendentes de Ismael, o primogênito de Abraão. A rivalidade entre Isaac e Ismael, que começou com provocações e rivalidades, deu origem a uma contenda que perdura até hoje. Colaborar com Deus da forma errada pode trazer muito prejuízo. E que se tornou mais intensa após o surgimento do islamismo. Isaac, o filho prometido de Abraão, que teve um papel central na criação da aliança divina e das promessas feitas a ele, de onde descendem os judeus. A atitude deles foi baseada em sua própria lógica e em paciência, não na fé inabalável nas promessas de Deus. Eles tiveram impaciência, não conseguiram ter calma para aguardar o cumprimento, para viver aquilo que de fato Deus prometera da forma correta. Queridos, o Senhor tem promessas para mim e para você, amém? Mas como disse no texto, quando Ele promete, Ele também já traça um plano, que talvez Ele não diga para mim e para você que plano é esse. Quando Ele promete, Ele já tem uma data na sua cabeça, na sua mente, e nem sempre Ele nos dá a data desse evento. É por isso que hoje em dia existem os caça-profeta. Já falei disso aqui uma vez. Porque a pessoa não tem paciência de aguardar em Deus. Aí se levanta os caça-profeta. Ora por mim, fulano de tal. Tu viu o quê? Ora por mim, qual é a palavra que Deus tem para mim? Ora por mim, eu vou morar onde? Eu vou casar com quem? É cartomante agora? Põe a mão na minha cabeça, diz onde é que eu vou trabalhar, o que é que Deus tem para mim amanhã. O desespero pelo futuro. O desespero pelo futuro, irmãos, invadiu a igreja evangélica. Diga misericórdia. Se a gente faz um culto de oração aqui, dá 50 pessoas. Se a gente faz um culto com revelação, dá 3.000 pessoas. Não cabe a igreja. Tem que fazer o culto no estádio. Porque as pessoas elas querem a visão do futuro.
Eu já contei isso aqui uma vez, vou repetir. Uma vez meu irmão estava na igreja finalizando um culto, e uma pessoa chega para ele e diz: ora por mim. Meu irmão orou por ele. Ele olhou para o meu irmão e disse assim: tu viu o quê? Não, meu irmão, não vi nada não. Eu orei aqui por ti, que Deus te abençoe. Mas tu não viu nadinha. Ah, se fosse para mim hoje, uma pessoa perguntar para mim isso aí hoje, eu vou me esbaldar. Tu não viu nadinha? Diga: eu vi um sem vergonha na minha frente. Outra vez ele estava num monte na cidade que ele mora, orando, buscando a Deus com a igreja. Uma pessoa corre nele e diz assim: ei, ora por mim, Deus disse que tu tem uma palavra para mim. Aí ele disse assim: eu não tenho não. Tem, Deus disse que tu tem uma palavra para mim. Disse: tenho não. Tenho não. Tem, Deus disse. Pois, espera ainda. Que Deus te abençoe e te use por onde tu andar. Aí ele saiu: ô glória. O desejo do futuro. Você tem tanto desejo assim pelo futuro? Fabrica um DeLorean. Alguém? DeLorean? Assistiram não? Mas eu tenho certeza que alguém aqui assistiu, né? De Volta para o Futuro. O nome do carro é DeLorean, tá bom? O desespero pelo futuro. O desespero pelo fast food. Fazer como a moça que estava recebendo a oração. E a mulher de Deus disse para ela: olha, eu vejo um homem alto. Ela disse: ô glória. E correu e namorou com esse homem alto, e noivou, casou. E comeu o pão que o diabo amassou. Aí ela voltou para a mulher de Deus lá e disse: ô irmã, porque a senhora fez aquilo comigo? O quê? Aquela palavra que a senhora me deu sobre um homem alto. Ah, lembrei de ti. Realmente eu falei de um homem alto, não foi? Foi. Mas quando eu falei, tu fugiu? Tu correu? Tu não esperou o final da palavra. E qual era o final? Era para tu correr desse homem alto. Pois é, eu corri e foi para cima. É meu esposo hoje, eu vivo um bagaço. O desespero não consegue esperar, não consegue aguardar e quer ajudar Deus. Algumas pessoas que agiram por conta própria, o resultado não foi bom. E Abraão não foi só dessa vez, irmãos. Abraão chega no Egito, o povo acha Sara muito bonita, e ele mais uma vez se levanta para ajudar Deus. Sabe como? Mentindo. Quem é essa aí? Essa aqui é minha irmã. Tem certeza? Absoluta. Sara entra aos aposentos do faraó. Faraó intenta tomar Sara por mulher, e é prejudicado ele e o reino dele todo. Faraó chega para Abraão e diz assim: como é que você faz isso comigo? Como é que você fala que essa mulher é sua irmã, sendo ela sua esposa? Você ia me arrebentar a mim e o meu reino. Se eu quero colaborar com Deus, queridos, eu tenho que caminhar naquilo que Ele me orienta. Sabe por que é que muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos? Com medo, deixando de confiar. Não, eu acho que Deus está muito ocupado e Ele não vai me proteger aqui. Se eu falar que Sara é minha esposa, eles vão me matar para tomar minha mulher por esposa. Ou seja, abalou a confiança. Deus prometeu tanta coisa para Abraão, mas quando ele chega diante de uma situação adversa, ele diz assim, ele pensa assim: se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Ou seja, ao invés de confiar no Deus que prometeu, no Deus que guarda e no Deus que livra, e no Deus que tem tudo na palma das suas mãos,
ele mais uma vez se levantou para colaborar com Deus e colaborar da forma errada. Diga comigo: eu vou colaborar com Deus, mas vou fazer isso da forma certa. Gênesis 26, verso 7. Quem vem? Isaac, colaborando com Deus, mentindo do mesmo jeito. Ele chega em Gerar com Rebeca, diz que era outra princesa. Ele chega em Gerar e os homens de Gerar perguntam: quem é essa, Isaac? Ah, essa aqui é minha irmã. Meu Deus. Temendo o quê? A mesma coisa. Se eu falar que é minha esposa, vão me matar e tomar Rebeca por esposa. Então eu vou ajudar Deus aqui. Eu vou soltar uma mentira aqui para livrar minha pele. Rebeca é minha irmã. Moisés tentou ajudar. Quando ele viu o egípcio maltratando um hebreu, quando ele descobriu que ele também era hebreu, e ele viu aquela atrocidade, ele se levanta e mata um egípcio. E por conta disso passa 40 anos em Midian, no deserto de Midian. Ou seja, queridos, prejuízo. Será se Moisés precisava passar 40 anos no deserto de Midian? Mas na medida em que ele se levanta para fazer justiça com as próprias mãos, matando e ocultando aquele egípcio, ele colabora com o plano de Deus de forma errada. E passa 40 anos no deserto de Midian, para depois voltar ao Egito, através do chamado de Deus, e libertar os israelitas que estavam ali. Você está percebendo que colaborar com Deus da forma errada pode trazer prejuízo, pode atrasar o plano, pode ocasionar situações complicadas para o presente e para o futuro. Você já ouviu falar em Saul? Tentar agradar a Deus fazendo um sacrifício da forma errada. Saul não era sacerdote, ele foi levantado como o primeiro rei de Israel. Mas o sacerdote não apareceu para o sacrifício. Ele disse: eu sou o rei, eu mesmo faço o sacrifício. Tentar agradar a Deus fazendo um sacrifício de forma errada, em vez de simplesmente obedecer e esperar por Samuel. Gente, Samuel já chegou para a gente fazer o sacrifício? Saul ainda não. Então deixa comigo. Eu sou o rei de Israel, eu mesmo faço o sacrifício. Na hora que ele fez, tentando colaborar com Deus, naquele momento, o reino de Saul foi removido. O reinado de Saul. Ou seja, o colaborar de Saul com Deus da forma errada prejudicou o seu reinado atual e arrancou o reinado da geração dele. Jonatas ficou só a ver navios, como diz o ditado, por conta do erro do pai. Você já ouviu o termo cada um no seu quadrado? Saul não entendeu isso. Eu sou rei, mas existe uma ordem, existe uma diretriz, existe algo a ser seguido. Eu sou o rei, eu sou a maior autoridade da nação, mas essa função não é minha, é de Samuel. Gente, senta todo mundo, e enquanto Samuel não chegar, a gente não arreda o pé daqui. Essa era a atitude de Samuel. Essa precisa ser a minha e a sua atitude diante das ordenanças do Senhor. Senhor, eu quero um emprego, mas está demorando, eu vou dar um jeitinho. Senhor, eu quero me casar, mas está demorando, o varão, a varoa, eu vou dar um jeitinho. Eu conheço algumas pessoas que tentaram dar um jeitinho para se casar, irmãos, e cometeram um erro muito grave.
Às vezes alguém quer dar um jeitinho para encontrar alguém. Às vezes não encontra dentro da igreja, na presença do Senhor. Aí quer dar uma volta lá no mundo. Deixa eu ver se na Expoama eu não acho um vaso, um cowboy. Parece que na igreja não está tendo. Na Expoama deve ter, está chegando, né? E Deus converte. Depois que nós casar, Deus converte. Não faça isso não. Olha os exemplos que eu estou te dando aqui, de pessoas que tentaram ajudar Deus da forma errada e causaram estragos irreparáveis. Uma colega minha, ela buscou um esposo fora da igreja. Carlos, eu encontrei um rapaz, gente boa, e eu vou casar com ele. E ela disse assim: e quando nós casarmos, ele vai me acompanhar para a igreja, ele vai apoiar meu ministério, nós vamos caminhar juntos na presença do Senhor. E eles casaram, e deve ter uns 20 anos isso. Ele nunca pisou numa calçada da igreja com ela. Diga para a pessoa que está do seu lado: é melhor esperar um pouquinho e viver o projeto original. Amém? Davi também tentou, irmãos. Davi tentou colaborar com Deus, transportando a arca da aliança. Quando Davi, como rei, quis trazer a arca da aliança para Jerusalém, ele usou uma carroça, ao invés de seguir a orientação específica. Não tinha uma orientação, irmãos. A orientação da condução da arca da aliança era como? Ser conduzida pelos levitas. De que forma? Nos ombros. Mas Davi se empolgou e disse assim: vamos levar de volta a arca da aliança. Traz uma carroça, põe a arca em cima dela. E lá vai a arca da aliança em cima de uma carroça. No tráfego da estrada ali, a carroça tropeça, os bois tropeçam. E quem está para cair? A arca da aliança. E Uzá, cheio de boa intenção, também tentou colaborar com Deus. Davi tentou da forma errada, através de uma carroça. Uzá tentou colaborar com Deus para a arca não cair no chão, irmãos. Deixa que eu seguro. Quando ele tocou, ele morreu, porque ele não era um levita. Colaborar com Deus da forma errada traz prejuízo. Davi errou com a carroça, e Uzá errou tocando na arca sem ser direcionado para aquilo. Pastor, e se Uzá não tivesse tentado socorrer a arca da aliança, Deus daria um jeito e ele ficaria vivo. Será se Deus não conseguiria, irmãos, consertar aquela arca, fazer outra, ou simplesmente ele segurá-la para ela não cair? Se não é minha função, e Deus disse que não é, eu preciso obedecer. Não foi qualquer pessoa que disse, foi o próprio Deus. Ele deu instruções à risca, e quando ele dá instruções à risca, a minha função é obedecer. As nossas boas intenções não substituem a obediência. Diga comigo: a minha boa intenção não substitui a obediência. Eu posso estar cheio de boas intenções, mas quem está acima delas é a obediência. Eu preciso obedecer, e obedecer à risca o que Deus falou, o que Deus ordenou, o que Deus orientou. Ele sabe o que ele pede, ele sabe o que ele orienta. Nós falamos de alguns exemplos de pessoas que tentaram colaborar com Deus e colaboraram da forma errada, mas nós também temos pessoas que colaboraram da forma certa. Diga glória a Deus. Noé
A fé e a obediência inquestionável na construção da arca, mesmo sem entender a totalidade do plano. Noé faz uma arca porque vai vir um dilúvio e encher toda a terra. Senhor, o que é arca? Senhor, o que é dilúvio e o que é chuva? Noé não entendia de nada disso, irmãos, mas caminhou em obediência. Ele era criticado. Está ficando louco, Noé? Que barco é esse desse tamanho? Para quê? Porque vai chover, gente. Chuva? O que é chuva, Noé? A chuva vai descer, gente. Vai inundar toda a terra. Como assim, Noé? Você está ficando louco? E Noé construindo. Ele e sua família. E foi rápida a construção da arca, irmãos? Foi não, foi demorada. Mas ele estava lá. E Deus honrou. Um outro homem que eu posso dizer que Deus honrou porque ele seguiu à risca o comando do Senhor. Ele decidiu colaborar com Deus e de fato ele acertou na colaboração, foi Josué. Quando o Senhor levantava Josué para combater sobre Jericó, para combater sobre Ai, Josué seguia à risca as orientações e Deus dava a vitória. Você lembra como os muros de Josué foram derribados? Quem lembra? O Senhor deu orientação a Josué. Josué, pede para todo mundo fazer silêncio. Circula Jericó 7 vezes. E quando eu der o sinal, você manda o povo buzinar. E quando o povo buzinar e gritar, o muro vai cair. Isso é loucura, irmãos. A olho humano isso é loucura. Com certeza Josué foi chamado de louco pelo próprio povo. Josué, que loucura é essa? Como é que o povo lá dentro dos muros estão armados e nós estamos com buzina na mão? Onde foi que já se viu ganhar guerra com apito, com buzina, com corneta? E Josué só calha a boca e marche. E o inimigo, irmãos, olhando lá do muro, estão tudo doido. Ah não, são tudo retardado. Precisa nem se preocupar não, gente. Estão tudo louco. E eles circulando os muros. E quando Deus dá o sinal, e eles caminham na orientação de Deus, o muro cai. Seguir a orientação de Deus vai nos dar a vitória. Diga amém. Seguir a orientação de Deus vai nos dar vitória, vai nos levar para o lugar que Ele já tem preparado para nós. Por mais que a gente não entenda, por mais que na nossa cabeça demore, por mais que no nosso entendimento seja complicado, Ele prometeu e no tempo dele, Ele vai fazer entregar a vitória na minha e na sua mão. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. A verdadeira colaboração é se alinhar com o plano de Deus. A verdadeira colaboração é estar alinhado com o plano de Deus. Diga comigo, Senhor, me ajuda a estar alinhado ao teu plano. Glória a Deus. Mesmo que ele não faça sentido para nós, nem sempre vai fazer sentido, irmãos, aquilo que Deus tem para nós, porque a mente dele é uma, a nossa é outra, a dimensão dele é uma, a nossa é outra, nem sempre vai bater, nem sempre vai fazer sentido, nem sempre será compreensível para nós, mas quando eu aguardo, ele cumpre a sua parte, e eu vou usufruir da bênção que ele tem reservada para mim. Glória a Deus. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Um jovem, me barrou há um tempo atrás, finalizando um culto. Ele estava visitando a nossa igreja, e ele disse, pastor Carlos, me tira aqui uma dúvida, gostaria de conversar sobre algo aqui. Eu disse, pois não. Não é porque eu sou traficante? Eu disse, sim. Eu sou traficante. E Deus está me usando lá na boca.
para pregar para os usuários. E eu estou entendendo que eu não posso deixar de ser traficante, porque Deus vai usar quem? Eu digo, meu Jesus. Eu digo, a nossa conversa não vai ser tão rápida não. Venha para cá. E eu tive que levar ele para um canto. Acho que foi atrás do bebedouro. E eu tive que explicar tudo que eu estou pregando aqui. Eu tive que explicar para ele em 10 minutos. Não, querido, você está equivocado. Ninguém colabora com Deus com erro. Deus não trabalha com erro. Deus não trabalha com a mentira. Deus não trabalha com a falsidade. Deus não trabalha com a incredulidade. A Bíblia diz que Deus não faz parceria alguma com o pecado. Alguma. Deus não usa pecado para fazer a sua obra. Deus não usa pecado para abençoar alguém. Ele é Deus santo, Ele é Deus justo. E mais uma vez eu digo para você, a melhor forma, a verdadeira colaboração com Deus, com o plano dele, é estar alinhado à sua vontade, é estar alinhado ao que ele já disse. Pastor, mas está demorando. Aguarde. Pastor, mas está complicado. Aguarde. Ele é Deus, Ele é fiel. E Ele sabe o que está fazendo. Deus não perdeu o controle da situação, igreja. A colaboração com Deus não é sobre usar nossas próprias estratégias ou força para fazer a obra dele. É sobre submissão, confiança e paciência. Diga comigo, submissão, confiança e paciência. Esperar com paciência. Muitos dos exemplos que vimos, como Sara, Saul, mostram a impaciência que levou a erros. Confiar no tempo de Deus é um ato de fé. A Bíblia nos encoraja a esperar nele. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem o melhor para mim e para você. Mas esse melhor vai nos alcançar quando nós colaborarmos da forma certa. Fique de pé no seu lugar, por favor. Onde em sua vida está tentando ajudar Deus? Tem alguma área da sua vida que você está tentando ajudá-lo e ajudá-lo da forma errada? Pare. Colabore da forma certa. Siga à risca aquilo que ele te falou. Se é para parar, pare. Se é para aguardar, aguarde. Se é para obedecer, obedeça. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nessa noite. Vai falando com Deus. Vai pedindo aí, Senhor, me ajuda. Me ajuda na caminhada. Me ajuda, Senhor, nos afazeres, na tua presença. Me livra de ser um Saul, de fazer uma função que não é minha, de fazer algo que eu não estou autorizado a fazer. Me livra de cometer o erro de Sarai. Me livra de cometer o erro de Moisés. Me livra de cometer o erro de Pedro, que tentou colaborar com Jesus, arrancando a orelha do soldado. O Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele te conhece. Ele conhece a tua vida, a tua situação. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, que cumpre as promessas. Mas Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma forma de fazer isso. E
Ele já tem uma data. E Ele diz para mim e para você: aquietai-vos